Olá pessoal, tudo bom? Eu vou tentar aqui explicar para vocês de forma rápida e objetiva como eu fiz a minha ligação das placas no meu sistema. Porque surgiu uma dúvida aqui de alguns inscritos do canal e desse Tarcísio. Me explica aí como foi essa ligação, como é que você obteve amperagem de 40 e poucos amperes em um controlador, se as suas placas você disse que ela sai 8 amperes cada placa. E aí eu vou começar explicando a minha ligação enquanto eu estou preparando algumas aulas sobre a ligação de placas, série, paralelo, controladores, MPPT, PWM, associação para cada um desses controladores, para que você obtenha 100% da sua energia produzida na placa, porque tem muito conteúdo sobre esse assunto e existe, apesar do pessoal relatar com perfeição muitas coisas, existem algumas lacunas que devem ser sanadas, porque fica muita dúvida, principalmente para quem não tem um conhecimento técnico, eletrônico, elétrico e quer começar do zero e fica com dúvidas bem simples, bem corriqueiras. E a intenção dos vídeos, das explicações, pelo menos para mim, foi justamente tentar trazer um pouco de luz para quem quer montar seu sistema do zero e já empaca com as coisas mais simples, que é a associação de placa, que tipo de controlador usar, qual é a tecnologia que um usa, que o outro não usa. Então, eu vou começar esse vídeo só falando das minhas placas, como eu associei, e depois eu vou fazer outro tratando de uma forma geral como é feita a associação de placa, a soma de amperagem, de voltagem, como deve ser ligado em cada controlador, que deve ser observado para você extrair o máximo sem ter nenhum problema e sem perda de desempenho. Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Achei aqui. Bom pessoal, eu acho necessário começar explicando mais uma vez, que eu já tinha falado em um vídeo sobre placa, mas o que é um string, que a gente fala tanto. String nada mais é do que uma corda. Então, quando a gente diz, eu tenho na minha string 2 placas, é na minha corda de placas. Uma corda de placas é uma string, string é corda. Então, minha primeira string aqui, ou seja, minha primeira corda de placas, minha primeira ligação de placas, ela é formada por 4 placas. São aqui, 4 placas de 150. Como é que elas estão ligadas? Vamos ver aqui, 2 placas em série, ligadas com mais 2 em série, ambas ligadas uma através da outra pela ligação em paralelo. Vamos lá, Tarcísio, complicou um pouco. Vamos imaginar, pessoal, nossa placa nada mais é do que nossa fornecedora de energia. Então ela se compara vulgarmente como se fosse uma bateria. Imagine uma bateria de caminhão, 12 volts, 150 amperes. Se você colocar ela em paralelo com outra, você vai manter os mesmos 12 volts e vai somar amperagem. 150 amperes de uma, 150 amperes de outra, teria 300 amperes. E na ligação em série dessas baterias, dessa suposta bateria, seria a soma da voltagem. Você teria 12 volts de uma bateria com 12 volts de outra bateria e manteria a amperagem. Você teria 24 volts, 150 amperes. Na ligação de placas ocorre da mesma forma. Você tem aqui uma placa que fornece 150 watts. Ou seja, as características técnicas de uma placa dessa é o que? Ela fornece 18 volts, 18.0,25. Eu estou usando como padrão aqui, eu tenho aqui da fabricante Resum, e 8.32 amperes. Então eu teria que nessa string, nessa corda aqui, ela manteria a amperagem. Essas duas aqui iam me fornecer os mesmos 8.32 amperes, porém a voltagem, como ela está ligada em série, vai dobrar. De 18 vai para 36 volts. Então eu teria aqui já 36 volts por 8.32 amperes na ligação em série. Aí eu repeti a mesma série embaixo, os mesmos 32 volts com
a mesma amperagem, 8.32. Só que como essa série se conectou em paralelo com a outra série, série 1, série 2, ligou em paralelo, agora eu vou ter o quê? Agora eu vou ter o dobro da corrente, que era 8.32 amperes dessa série, mais 8.32 dessa série. Como as duas ficou em paralelo, 16.64 amperes. E a voltagem? Nesse caso aqui, a soma só ocorre na série. 18 mais 18, 36. Teria 36 aqui, 18 mais 18, 36 na segunda série. Só que agora eu estou fazendo acoplamento em paralelo. O paralelo mantém a voltagem. Então, vou manter os mesmos 36 volts e dobrou a corrente. 16.64 amperes. Aí a dúvida do inscrito. Certo, Tarcísio? Você conseguiu aí 16.64 amperes. E os 40 que você disse no vídeo que conseguiu no controlador de carga, no ePever? Esse bichinho aqui, que está com essa associação dessa forma. Aí vem a mágica do tipo do controlador, que é o MPPT. Por que MPPT? Em português seria o maior ponto de potência de rastreamento. Ele vai rastrear o maior ponto de potência que ele pode aproveitar. E aí, como eu disse, a mágica acontece aqui, nesse controlador de carga MPPT. É onde ele vai pegar essa voltagem aqui de 36 volts de 16.64 amperes, que se você multiplicar um pelo outro, você vai obter exatamente os 600 watts de placa. Essa voltagem, 36 volts vezes 16.64 amperes. Você vai colocar aqui na entrada do controlador e aí ele vai fazer esse rastreamento pelo maior ponto de potência. E vulgamento que é isso, Tarcísio? Ele vai converter a voltagem em excesso, que você não vai utilizar, em corrente. Vamos dar um exemplo. Se eu estiver usando um sistema aqui de 12 volts, eu vou configurar o meu controlador. Em geral, vou colocar minha regra aqui. Minha regra, carga rápida está em 14.4 volts. E a carga em flutuação 13.8 ou 13.6. Depende do sistema de cada um. Mas para esse exemplo, 14.4 volts. A tensão de recarga que ela vai ficar a maior parte do tempo fazendo essa recarga rápida. Então, ele vai apenas baixar essa tensão para 14.4 volts e vai transformar toda essa voltagem excedente em amperagem. E aí ela vai dar, na saída do controlador, 14.4 volts vezes 41.66 amperes. É aí que ocorre a magiquinha do MPPT. Se você multiplicar essa voltagem por essa amperagem, vai dar os mesmos 600 watts fornecidos pelas placas, pela sua associação de placas. Não vou entrar no mérito agora, porque eu quero explicar isso no vídeo sobre a diferença de controladores de carga. Mas de cara, e se fosse um PWM? Você perderia a maior parte da sua potência. Ele funcionaria como apenas um regulador de tensão. A voltagem, a amperagem máxima que ele entraria aqui seria aqui e sairia aqui. Não faria nenhuma conversão, nenhum rastreamento pelo maior ponto de potência. E no máximo você teria essa amperagem aqui das placas. Aí a gente vai ter vários cálculos nos exemplos quando eu for explicar o controlador. Tarcísio, por que você não associou em série todas essas placas? Poderia? Poderia. A única coisa aqui que a gente tem que analisar é as características de cada circuito e por que eu não fiz isso. Vou dizer o meu caso. Voltagem, Tarcísio. Daria para colocar essa associação tanto em paralelo quanto em série? O seu controlador aguentaria? Aguentaria. O ePever Tracer de 40 amperes, ele suporta voltagem de entrada até 100 volts. Fazendo a conexão das placas, associação que não passe de 100 volts, ele vai funcionar. E por que você não fez? Aí é a característica de cada circuito. No meu caso, eu tenho duas placas que pela manhã ela pega
mais sombra durante mais tempo, e as outras já estão com insolação por completo, ou seja, elas já estão produzindo o máximo, e essas aqui que estão em sombra, ela produz uma parte. Se eu fizer a ligação de todas elas em série, eu teria aqui o 72.5 volts, está dentro da voltagem do EPV3? Tá, é até 100 volts. E a corrente ficaria a mesma coisa, porque eu não somo corrente em série, só voltagem. Estaria 8.32. E na hora que eu colocasse no controlador, ele converteria para a mesma potência, para os 14.4 volts e 41,66 amperes, que multiplicando um pelo outro dá os 600 watts de placa. Pode multiplicar ou 72.5 vezes 8.32 amperes delas em série, quanto os 14.4 volts vezes os 36 volts vezes 16.64 amperes delas em série e paralelo, daria a mesma potência. E por que eu não fiz isso? Porque nesse momento aqui, que uma placa ou duas tivesse com um sombreamento, ela ia diminuir drasticamente a minha produção durante mais de 1 hora pela manhã. E da forma que está, duas séries em paralelo, essas duas aqui estão produzindo o máximo 100%, enquanto essas duas aqui no momento de sombra, ela vai somar o pouco que ela produz com 100% dessa. E se fosse toda na série, uma só sombreada já prejudicaria todo o desempenho do circuito. A minha produção ia ser muito menor. Ou seja, nesse caso aqui, a minha opção é por uma característica da minha localização das placas, que uma parte da manhã, um conjunto, pega sombreamento e em série ela prejudicaria todas. E em paralelo não, duas produzem 100% durante aquele momento e as duas somam com um pouco do que produz. E aí é essa característica que tem que ser observada em cada ligação. Essa é a forma que está ligada o meu primeiro string de placas. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo string de placas como está ligado. Pronto, pessoal, agora vamos para a minha segunda string, para a minha segunda corda de placas. Minha segunda corda de placas, ou string, é formada por duas placas de 335 watts em série. Somente uma série. Cada placa dessa fornece mais ou menos quantos volts e quantos amperes. Cada placa dessa tem uma tensão de 41 volts e 8.17 amperes. Então, na minha associação em série, eu somo a voltagem, vou ter 82 volts e vou manter a amperagem. É em série, a amperagem permanece 8,17 amperes em 82 volts. Multiplique um pelo outro e você obterá 670 watts. Esses cálculos, só para colocar uma observação, é considerado como se a placa estivesse produzindo 100% de eficiência sem nenhuma perda. Isso aí vai variar de acordo com a insolação, inclinação, etc, etc. Mas aqui todos os cálculos estão sendo feitos como se fosse 100% de produção sem nenhuma perda. Beleza, vamos lá. Essa string está ligada agora no controlador de carga PowerMR. Capacidade de 60 amperes, capacidade de saída até 60 amperes. Ele tem várias versões, 30, 40, 50, 60. Esse aqui que eu comprei foi o de 60. E a magiquinha vai ocorrer como? Nesse caso do PowerMR, ele vai estar entrando os 82 volts e 8.17 amperes. Tarcísio, e a voltagem que ele aguenta? Máxima 150 volts. Indicada pelo próprio fabricante. Tem até um selinho aqui na frente dele. Voltagem máxima 150 volts. Máximo painel voltagem 150 volts. Máxima corrente de saída 60 amperes. Pronto. Nesse caso aqui, quando ele fizer o rastreamento pelo maior ponto de potência, ele vai praticamente converter a voltagem restante em amperagem. E vai, se você configurar em 14.4 volts como eu configurei, tendo esta tensão de entrada e essa amperagem de entrada, você vai obter
mais ou menos isso aqui, 14,4 volts vezes 46,52 amperes, que multiplicando um pelo outro vai dar exatamente 670 watts. Ou seja, a magiquinha aqui é apenas no MPPT, porque ele vai aproveitar o maior ponto de potência e vai fazer essa conversão. A linguagem técnica está errada, converteu voltagem em amperagem, mas na prática, por mais que qualquer técnico fale, o que é que importa para a gente que trabalha com energia solar off-grid, on-grid? A conversão vai ser voltagem em corrente. Eu vou entrar uma maior voltagem e no final do controlador ela vai baixar a voltagem e vai me dar a maior amperagem possível nesse cálculo aqui de conversão. Se fosse um PWM, não funcionaria dessa forma. Aí a gente vai explicar depois. Funcionaria mais como um regulador de tensão. Mas minhas strings nesse momento estão configuradas dessa forma. Duas placas de 335 nesse aqui, em série, entrando 80 e poucos volts na entrada, com 8,17 amperes, saindo 14,4 até 46 amperes, porque depende da tensão que está entrando e da corrente que está entrando. Quanto maior entrar, mais sair. Se tiver nuvem, baixou a tensão, baixou a corrente, menos potência na saída. PV Tracer 600, eu disse 600 porque eu arredondei. Eu botei 4 placas de 150, mas na verdade são 3 placas de 150 e uma de 160. A diferença é mínima, por isso que eu arredondei tudo para 150 watts. Mas está aqui 610 watts com duas placas em série associada em paralelo com mais duas que estão em série, ou seja, série 1 150 mais 150 em série associada com outra série de 150 mais 160, as duas em paralelo somando os mesmos 610 watts. Quando eu converto aqui esses 610 watts em 14 volts, vai dar aqueles 41 e poucos amperes do primeiro cálculo. Essa é a forma que está ligado minha string. Só para esclarecer, porque eu consigo obter esses 46 amperes aqui e 41, alguma coisa aqui. Mas em breve, prometo que a correria está grande, vou fazer por completo os detalhes da associação, o porquê, quantas placas no máximo, e aí você vai saber que tem ligações que você vê 100 placas uma do lado da outra ali, e como é que ele consegue? Se a gente tem limitação de amperagem pelos cabos, limitação de voltagem dos controladores, e aí eu vou fazer uma aula mais rápida e mais objetiva, porque aqui como eu estou explicando o meu sistema, eu tive que explicar para vocês o porquê eu estou usando de uma forma ou de outra. Valeu pessoal, esse ficou compridinho, mas era para entender, para sanar as dúvidas de alguns amigos aí inscritos. Valeu, se inscreva aí no canal para continuar recebendo aí as dicas. Valeu!